O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era da descendência de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isto, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês, daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O senhor pode dar um mi maior aí? Assim como a coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Estimado povo de Deus, nós estamos na 3ª semana do Advento, nos preparando para a chegada daquele que vem. Nos é dirigido as leituras do profeta Isaías, que nos acompanha. E as leituras na qual a igreja tem proposto para nós, nessa liturgia desta semana, é a prefiguração e o nascimento de nosso Senhor. Nós estamos vendo desde ontem, quando Zacarias é visitado pelo anjo Gabriel no templo, no lugar santo, 6 meses antes da proclamação do que nós estamos rezando hoje, com o anjo Gabriel também chegando até Maria. Nós vimos que aqui há realmente um milagre profundo do amor de Deus para conosco. Primeiro, se nós não acreditarmos no sobrenatural, na intervenção de Deus, vã é a nossa fé. O nosso ritual e a nossa liturgia e também tudo aquilo que fazemos enquanto igreja se tornará vazio e sem sentido. A intervenção de Deus de forma sobrenatural na história. Guardem essa palavra. É um Deus que de uma forma não natural, mas de uma forma sobrenatural, vem salvar o ser humano. E aqui está o grande segredo para que a gente entenda do que ele veio nos salvar. Ele veio nos salvar do quê? Das nossas enfermidades do corpo?
das nossas loucuras, das paixões nossas desordenadas, do ressentimento? Veio nos dar vida longa aqui na terra? Não. Nada disso. Deus veio salvar-nos do pecado. Ele entra no tempo, ele se permite vir a este mundo para poder devolver para nós o céu, para escancarar estas portas que estava fechada pela desobediência em Adão e Eva. E é aqui então que nós vemos a particularidade de um anjo que chega para dar esta boa notícia, dizendo para Nossa Senhora, aquela que era prometida em casamento a um homem chamado José: se por uma virgem, por uma mulher entrou o pecado, por outra virgem tem que entrar a graça. Em Adão e Eva, há também o mesmo contexto, só que de uma forma contrária. Veja, é um anjo quem chega e se aproxima de Eva. Ela estava prometida a Adão, o seu companheiro. No entanto, ela experimenta do orgulho e faz com que toda a humanidade, por consequência, receba a justiça de Deus pela desobediência. E a justiça aqui, meus irmãos, não é o castigo como nós pensamos. A justiça aqui é o cumprimento da ação de não participarmos mais da convivência com Deus. Porque tínhamos uma regra para podermos participar com Ele, para termos uma intimidade. No entanto, Ele nos escolheu e nos fez livre, e nós, enquanto seres humanos, escolhemos não conviver com Ele. Quando nós vamos dizendo não para Ele, quando damos o nosso sim para o nosso orgulho, para os nossos medos, para a nossa inveja. Nós sempre enxergamos algo com a lente de aumento. Vejamos, quando temos uma dificuldade em nossas vidas, a gente não vai além do amor que Deus tem para conosco. E vamos colocando a lente de aumento no problema, e ele se torna tão grande que nós não vemos fim nele. Imaginemos que fôssemos, por exemplo, que Deus visse assim como nós vivemos. Se Deus dissesse, o ser humano não tem mais jeito. Eu criei ele livre, dei um jardim para ele cuidar, coloquei todos os animais para serem abaixo dele, até os anjos são menos do que ele na sua dignidade de ser filhos, porque são criação, criatura. No entanto, Deus não desistiu. Pelo contrário, ele não viu o defeito da desobediência no ser humano. Ele não colocou a lente de aumento no pecado da desobediência. Ele colocou a lente de aumento do amor. E por isso, deu o seu filho unigênito. Na cidade de Nazaré, no lugarzinho do nada, em uma pequena região e aldeia, onde aproximadamente de 2.000 a 3.000 habitantes, Deus entrou na história, meus irmãos, para nos salvar. E olha que ele usou a mesma pedagogia. Se por uma mulher entra um pecado, ele disse, por uma mulher tem que entrar a salvação. E ele prepara Nossa Senhora, então, para ser a mãe do Salvador. E Maria, mais do que depressa, também se entregou nos braços de Deus. Imaginemos se ela tivesse pensado nas dificuldades que ela iria encontrar. Ser apedrejada, abandonada por José, ser achincalhada até a morte. No entanto, ela não pensou nisso, ela pensou apenas em se doar, em servir, em ser obediente ao projeto de Deus. E é aqui que nós entramos enquanto seres humanos. Quem dera, se nós tivéssemos essa consciência de que nós fomos chamados a sermos imagem e semelhança de Deus. E que tudo aqui nesta terra é passageiro. E que nós estamos sendo treinados para alcançarmos o céu. E foi isso que Jesus veio fazer no templo. E é isso que nós temos que fazer agora, já, hoje. Preparar o nosso coração. O nosso coração deve ser a manjedoura, onde esse Deus habita, entra de forma concreta e histórica e transforma a nossa realidade de pecado em graça. Deus nos tira da escuridão. Deus nos salva da podridão da alma. Deus nos devolve o céu para nós. Deus nos liberta de nós. Deus veio destruir, arrasar. Mas com o quê? Com as desordens que existem em nós. Com a desobediência, com o orgulho, com a inveja, com a discórdia,
com a falta de caridade. Foi isso que Jesus veio pisar, transformar em cinza e em pó na cruz, quando ele abre os seus braços para derramar a sua misericórdia em nossa existência. Foi essa boa notícia que o anjo veio dizer para Maria. Eis que dará a luz ao Salvador. Eis que este povo tanto espera. Só que a forma como eles estão esperando, eles estão meio que equivocados. Eles estão esperando aí um reizinho que vem para governar, que vem dar um jeito no império. E não é isso que ele vem fazer. Ele veio dar um jeito nos corações empedrecidos. Ele veio transformar o coração do ser humano em carne. Ele governará com justiça e com amor. Será sinal de queda e libertação em Israel e em todo o mundo. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós vamos ser essencialmente o que fomos convidados lá no jardim, a sermos imagem e semelhança de Deus. Enquanto a gente estiver esperando outro tipo de império, outro tipo de reino, nós seremos sempre com lente de aumento, orgulhosos, mesquinhos e amargurados pela vida. O Senhor nos provoca hoje e nos chama a viver de fato como Maria. Eis que eu não conheço homem algum, diz ela para o anjo. Não temas, Maria, porque o Espírito Santo te cobrirá com sua sombra. Meus irmãos, aqui milagrosamente, a terceira pessoa da Trindade impõe as mãos sobre o ventre materno de Maria e o próprio filho é gestado em seu ventre purificado. Templo vivo, morada, canal da graça, que haritomene, como no grego, ou seja, cheia de graça, a primeira que é morada do Espírito Santo. E ela então se lança no projeto de Deus, dizendo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Literalmente, na tradução originária é, eis a escrava do Senhor. Não é escrava no sentido de prisioneira, mas é escrava no serviço de serviçal, de que está em prontidão na entrega do projeto do amor de Deus. Se Maria tivesse sido egoísta, meus irmãos, hoje nós não teríamos o Salvador. Mas como ela foi originária, restaurada, preparada no ventre materno, para então transformar a vida dos seres humanos com seu Filho unigênito que veio para nos salvar. Preparemos o nosso coração para aquele que vem e o acolhamos de fato com todo amor, com todo zelo. Prepare a sua manjedoura e deixe Deus, de fato, realizar a obra que Ele veio fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.